E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu dou mais uma vez as boas-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Thiago Renó e a prova da Unicamp está chegando, já é agora no fim de semana. O que a gente faz? Resolve questões, importantíssimo para a nossa preparação. Então eu trouxe hoje para vocês as questões da última edição da Unicamp, como de costume nesse tipo de vídeo. A gente tem aqui na descrição o link para o PDF com essas questões e também a minutagem de cada uma delas dentro do vídeo. Então é só baixar o PDF e conferir, beleza? Mas antes da gente começar, o nosso ritual padrão. Se você é novo, é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário para ajudar o canal a crescer, isso ajuda muito mesmo. Pega papel e caneta porque é hora do estudo. Então vamos para a primeira das 8 questões. Ela fala de um assunto que foi bastante discutido esse ano, afinal de contas, né? Vivemos um ano eleitoral e a gente tem que prestar bastante atenção porque ela tem uma situação nas respostas dela que eu quero comentar com vocês. Mas vamos ler primeiro o enunciado. O Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 2020. No Brasil, um dos maiores produtores de alimentos do mundo, 4 em cada 10 famílias não tiveram acesso diário, regular e permanente à quantidade suficiente de comida em 2017 e 2018. A fome é declarada quando a desnutrição é generalizada e quando as pessoas começam a morrer por falta de alimentos nutritivos suficientes. A diversidade dos alimentos ingeridos garante nutrientes para o desempenho ideal das funções do organismo. Então esse é o nosso texto introdutório. Vamos dar uma olhadinha na pergunta. Assinale a alternativa correta sobre os nutrientes e sua importância para a saúde humana. A hidrólise dos carboidratos essenciais fornece aminoácidos para a formação das proteínas, as quais têm funções construtora de diferentes tecidos. De fato, as proteínas têm função construtora, mas não é a hidrólise dos carboidratos que vai gerar aminoácidos. Então, está errada essa alternativa. B. Os lipídios contêm desoxirriboses e ácidos graxos, constituem as membranas plasmáticas e participam da síntese do colesterol no organismo. Não contém desoxirriboses. Os lipídios são formados por ácido graxo e glicerol. Então também está errada. Desoxirribose é um açúcar de 5 carbonos, é uma pentose. C. Os sais minerais são substâncias inorgânicas essenciais para diversas funções do organismo, como síntese de glicogênio, de proteínas e de vitaminas. Tem uma situação nessa questão aqui que é muito interessante, que talvez possa te pegar. Quando a gente fala de síntese de proteínas, síntese de glicogênio, e fala assim, mas espera aí, onde que tem sal mineral aí? Por quê? Porque a gente costuma falar de sal mineral, a gente começa a pensar no potássio, no sódio, a gente começa a pensar no cálcio. E muitas vezes a gente esquece que o fosfato é um sal mineral. E a gente tem o fosfato muito atuante na via que forma o glicogênio, por exemplo, tá? Então, a gente precisa sair, porque é convencional pra gente, até porque a mídia fala muito de diversos sais minerais, como eu acabei de falar, o sódio, o potássio e o cálcio, e muitas vezes esquece de falar do fosfato. E às vezes a gente deixa essa informação de lado, tá? O fosfato também é considerado como um sal mineral. Então, a alternativa C está correta. Mas vamos confirmar com a D. As vitaminas atuam como antioxidantes e são substâncias energéticas cuja composição fornece ao organismo glicídios utilizados na respiração celular. Não, elas realmente podem atuar como antioxidantes, mas elas não vão fornecer açúcar ao organismo. Então também está errada. Confirmamos que a nossa alternativa correta é a alternativa C. Beleza? Vamos para a próxima então. Questão número 2. Essa questão é uma questão, ela é um pouco confusa. Ela é um pouco confusa e a Unicamp tem muito disso. Textos
que são muito detalhados, muito ricos em informação e também perguntas que são muito específicas. A gente vai ver uma, inclusive, aqui que é bem específica. Vamos dar uma olhadinha no que diz o texto da questão 2. Após a transformação do meristema vegetativo em meristema floral, o que já te indica que é uma questão de botânica, mas você estará enganado, ao surgimento da flor. De forma genérica, uma flor é constituída por vesticilos florais, que são o cálice, constituído pelas sépalas, a corola, que é constituída pelas pétalas, o androceu e o gineceu, sendo o androceu a parte reprodutora masculina e o gineceu a parte reprodutora feminina. Segundo o modelo de determinação genética ABC, a identidade dos verticilos é definida pela interação de pelo menos 3 genes. A atividade do gene A é necessária para a formação do perianto, verticilos não reprodutivos. Então estamos falando de pétalas e sépalas. A atividade do gene C é necessária para a formação dos verticilos reprodutivos, gineceu e androceu. A atividade do gene B está envolvida na diferenciação entre pétalas, onde o gene B está ativo, e sépalas, onde o gene B está inativo, assim como na diferenciação entre estames, onde o gene B está ativo, e estames faz parte do androceu, e carpelos, onde o gene B está inativo, carpelo, gineceu. Uma flor completa de angiosperma e 2 flores hipotéticas, flor 1 e 2, são apresentadas a seguir. Antes da gente ver a flor, o que é importante a gente ter noção desse enunciado? O gene A vai, então, ser responsável pelas partes não reprodutivas e o gene C nas partes reprodutivas. Porém, o gene B, que está nesse processo, é um gene regulador. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, dependendo da ativação do gene A ou do gene C, promover uma diferenciação e formar, então, determinadas estruturas. O que significa isso? Quando o gene A está ativo e o gene B está ativo, ele vai, então, produzir as pétalas, tá? Como a gente pode ver aqui, ó. A atividade do gene B está envolvida na diferenciação entre pétalas, ele vai estar ativo, e sépalas, quando ele estiver inativo. E quando o gene C está ativo, vai apresentar estruturas reprodutoras. Se o gene B está ativo, essas estruturas reprodutoras serão masculinas. Se ele estiver inativo, essas estruturas reprodutoras serão femininas. Então agora a gente olha para as nossas flores. Certo? A flor completa, que tem então pétalas, sépalas, androceu e gineceu. Uma flor 1, que tem apenas pétalas e sépalas. E uma flor 2, que tem apenas as sépalas e o gineceu. Tá bom? Olhando para essa estrutura, antes da gente ver as alternativas, a gente já pode identificar algumas coisas aqui. Essa flor 1, ela tem pétalas. Significa o quê? Que o gene A está ativo porque tem pétalas e sépalas, e como ela tem pétalas, a gente tem então o gene B ativo, certo? Porque houve essa diferenciação. Na flor 2, olhem só, a gente não tem pétalas e a gente não tem o androceu. Mas a gente tem o gineceu, então ela produziu estruturas reprodutivas, o que significa que o gene C está ativo, porém, como não houve diferenciação em pétalas nem em androceu, nós temos o gene B inativo, tá? Então vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta os genes ativos nas flores 1 e 2. Vamos já direto para cá. Tá? Daí a gente acha a resposta. Na flor 1, então, a gente tem o gene A, que está ativo, porque a gente tem pétalas e sépalas, e a gente tem o gene B ativo, porque a gente tem a diferenciação em pétalas. Não temos o gene C ativo, porque não temos estruturas reprodutivas. Então, na flor 1 é A e B. Na flor 2, nós temos o gene A ativo, né? A gente tem aqui as sépalas.
Nós temos o gene C ativo, porque nós temos estrutura reprodutiva, mas como ela é feminina e não tem pétalas, o gene B está inativo. Então, flor 1, genes A e B, flor 2, gene A e C. Então, vamos olhar para essa resposta aqui. Então, flor 1, A e B, B e C, não. Flor 1, B e C, não. Flor 2, A e B, não. Flor 1, A e B, certo. Flor 2, A e C, certo. Alternativa C, correta. Só para a gente fechar, flor 1, A e C, flor 2, B e C, não está correta. Então, ficamos mesmo com a alternativa C, flor 1, A e B, flor 2, A e C. Beleza? Questão 3 da nossa prova. Vamos lá. Eu estava tão fraca, meu corpo estava tão debilitado, que pensava, só quero terminar a obra antes de morrer, relatou a artista plástica Gillian Genser durante a confecção da escultura que representaria Adão. Nessa obra, a artista utilizou conchas de mexilhão azul que vive nas águas da costa atlântica do Canadá. Mas, durante a criação da obra, a artista apresentou sintomas de demência severa, dores que a imobilizavam, problemas de fala, desorientação espacial, perda de memória. Foi diagnosticada com envenenamento por arsênico e por chumbo, apesar de dizer aos especialistas que não trabalhava com materiais tóxicos apenas naturais. A gente teve, inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre isso, da questão do chumbo que levou o Portinari, grande pintor brasileiro, à morte, né? Então a gente sabe como isso funciona. A gente tem, né, o que a gente chama de pumblismo ou saturnismo. Considerando o relato da reportagem e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta sobre os mexilhões. A. São moluscos bivalves, considerados predadores ativos da cadeias tróficas, capazes de metabolizar e excretar elevadas taxas de arsênico e chumbo. B. São moluscos bivalves, considerados bentônicos filtradores, tolerantes à poluição e capazes de bioacumular elevadas taxas de arsênico e chumbo. C. São crustáceos, considerados predadores ativos das cadeias tróficas, capazes de metabolizar e executar elevadas taxas de arsênico e chumbo. D. São crustáceos considerados bentônicos filtradores, tolerantes à poluição e capazes de bioacumular elevadas taxas de arsênico e chumbo. Bem, primeira coisa, vamos identificar dentro de uma classificação taxonômica o que são os mexilhões. Eles são moluscos bivalves, bivalves que possuem duas conchas. Então, a gente já elimina a alternativa C e já elimina a alternativa D, que falam que eles são crustáceos. Eles não são crustáceos. Crustáceos são artrópodes e os bivalves, como o mexilhão, são moluscos. Então, ficamos entre a A e a B. Como que eles vão se alimentar e o que acontece aqui para que eles possam, então, contaminar a artista com arsênico e chumbo? Muito simples. Primeiro, os moluscos são filtradores, eles filtram a água. Então a gente já pode imaginar qual é a nossa resposta correta. Mas além disso, eles possuem uma grande capacidade de bioacumulação. O que significa bioacumulação? É quando, principalmente isso acontece com metais pesados, é quando uma determinada substância química ela é ingerida pelo organismo, não é metabolizada e não é excretada. Então, quanto mais o organismo ingere, mais se acumula. Se esse organismo for servir de alimentação dentro de uma cadeia alimentar, todo esse material vai se depositar no corpo do animal que comer esse organismo, ou seja, no próximo nível trófico. E dessa maneira, a gente vai encontrar, muitas vezes, grandes quantidades dessas substâncias no topo da cadeia alimentar, porque ele se alimentou de vários animais nos níveis tróficos anteriores que tinham esses materiais, que tinham essas substâncias acumuladas no organismo. Isso é o processo da bioacumulação. Dadas essas informações, a gente já consegue fechar que a nossa alternativa correta é a B. São moluscos bivalves, considerados bentônicos filtradores, tolerantes à poluição e capazes de bioacumular
elevadas taxas de arsênico e chumbo. Beleza? Foi fácil essa. Vamos passar para 4 então. Questão 4. Uma questão de ecologia, biomas brasileiros. A estiagem prolongada no Pantanal, devido às fracas temporadas de chuvas em 2019 e 2020, criou condições para a manutenção e propagação do fogo e para o menor nível de inundação do Pantanal nos últimos 50 anos. Considerando as informações fornecidas e seu conhecimento sobre os biomas, é correto afirmar que... Deixa eu ver se eu consigo botar tudo na mesma tela. Consegui. A pluviosidade sobre os rios da bacia do rio Paraguai é determinante para as inundações do Pantanal, um bioma com um misto de vegetação de floresta, cerrado e campo. A produtividade primária do bioma, devido à conversão de luz solar em energia e biomassa, dá suporte para os demais níveis tróficos. B. A pluviosidade sobre os rios da bacia do rio Cuiabá é determinante para as inundações do Pantanal, um bioma com um misto de vegetações de floresta, cerrado e caatinga. A produtividade primária do bioma, devido à conversão de luz solar e energia em matéria orgânica, dá suporte aos animais endêmicos. C. As chuvas sobre os rios da bacia do rio Paraguai são importantes para o ciclo de alagamento do Pantanal, um bioma com misto de vegetação de floresta, cerrado e caatinga. A produtividade secundária do bioma, com a conversão de luz solar e energia e biomassa, dá suporte aos demais níveis tróficos. D. As chuvas sobre os rios da bacia do Cuiabá são importantes para o ciclo de alagamento do Pantanal, um bioma com misto de vegetações de floresta, cerrado e campo. A produtividade secundária do bioma, com a conversão de luz solar em energia e matéria orgânica, dá suporte aos animais endêmicos. Vamos lá. Essa questão a gente tem que achar a alternativa correta por partes, por questões que nos dão aqui. Primeira coisa que você precisa ignorar é a questão da pluviosidade. Afinal de contas, tanto o Rio Paraguai quanto o Cuiabá estão lá envolvidos. Então não cabe aqui para a gente ficar pensando na questão de bacias hidrográficas da geografia. Basta a gente pegar aqui as informações da biologia. E quais são essas informações? Eu tenho dois tipos de situação aqui. O Pantanal é um bioma misto, afinal de contas ele faz fronteira com o Cerrado e com a floresta amazônica. Ele tem ilhas de floresta, que são geralmente locais que não se alaga. Ele tem campos, como a gente sabe, né? São campos, inclusive é muito utilizado pela pecuária. E nós temos também parte de cerrado, até porque, né, que a gente fala cerrado aqui, mas a gente pode falar de savana, né? Que é até por conta da proximidade com esse bioma, com o bioma do cerrado. Ele não está próximo, inclusive ele está bem distante da caatinga. Existe um cerrado inteiro entre ele e a caatinga. Então as duas alternativas que tratam caatinga aqui devem ser eliminadas na hora. Eu estou falando da alternativa B e da alternativa C, fazendo com que a gente fique entre a A e a D. Qual é a forma da gente encontrar essa alternativa correta? É sabendo o conceito de produtividade primária e produtividade secundária. A produtividade primária é literalmente a transformação da energia solar em glicose, tá? É a transformação direta em alimento pela energia da luz do sol. E a secundária, obviamente, é aquela que vai para os níveis tróficos a partir do produtor. Então agora eu preciso achar a alternativa que trata a produtividade primária e a produtividade secundária, né, uma das duas, com o conceito correto. Então vamos lá. Na A eu tenho a produtividade primária do bioma, devido à conversão de luz solar em energia e biomassa, dá suporte para os demais níveis tróficos. É exatamente isso. Vamos só olhar para D para confirmar. A produtividade secundária do bioma, com a conversão de luz solar em energia e matéria orgânica, dá suporte aos animais endêmicos. Não é a secundária, é a primária, porque é ela que converte a luz solar. Então, dessa maneira, encontramos a nossa alternativa correta, que é a alternativa A. Beleza? Foi, como eu falei, não são informações difíceis, é uma questão que ela demanda tempo e processo, porque você tem várias informações para poder checar, tá bom? Questão número 5.
Uma questão que é muito fácil, literal, é muito fácil, porque é uma questão de analisar o gráfico. Teoria sobre como o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que passou a infectar os humanos, surgiram em 2019. Foi aventada a possibilidade da transmissão zoonótica. Um estudo filogenético com mais de 2.000 genomas únicos de coronavírus apresentou a provável descendência de alguns coronavírus e alertou sobre a importância de investigar os vírus como estratégia global de monitoramento de endemias e não apenas em situações de emergência sanitária. O cladograma a seguir apresenta a relação filogenética entre os diversos vírus do gênero beta-coronavírus, beta-cov, incluindo seus respectivos hospedeiros. A partir do cladograma é correto afirmar que os beta-coronavírus de... Agora a gente vai checar uma informação por uma, tá bom? Então vamos lá. Tá, a gente tem até a legendinha aqui. Os artiodactylos, né, os beta-coronavírus de artiodactylos, são os grupos irmãos dos HCOV-4408 e SARS-CoV-2 de humanos, por meio de hospedeiros intermediários. Então, olha só. A gente tem aqui os artiodáctilos, né? A gente tem que são os camelos, dromedários. O que a gente precisa ver aqui? É dentro desse cladograma se há proximidade entre os vírus deles com os vírus dos humanos. Aqui no caso do SARS-CoV, ele infecta os dois, então isso já invalida pra gente, tá? Porque a gente está falando de grupos irmãos, não do mesmo vírus. A mesma coisa com o MERS-CoV, olha só. Então, a gente já invalidou. A gente tem isso aqui, ó. Essa informação está correta. Grupos irmãos do HCOV 4408, olha só. Essa informação está correta. Mas do SARS-CoV... E cadê o SARS-CoV-2 que tem aqui também? Do SARS-CoV-2, essa informação não está correta, então não é a A. B. Morcegos são grupos irmãos do SARS-CoV-2 e do OC43 de humanos, por meio de hospedeiros intermediários. Então vamos olhar aqui, ó. A gente tem o SARS-CoV-2, grupos irmãos, certo? E HCOV O433. Literalmente tem que ficar achando, né? Cadê? Aqui. HCOV OC43. Bem, nesse caso o morcego não tem ligação, não é grupo irmão, tá? Então já invalida para nós e nós não temos hospedeiros intermediários. A gente está falando de um vírus respiratório, não tem hospedeiro intermediário nesse caso. Então, está fora, tá? C. Artiodáctilos são os grupos irmãos do SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 e MERS-CoV de humanos. Mesma situação que a gente viu aqui na A, tá? Aqui não tem grupo irmão, aqui é o mesmo vírus, não tem grupo irmão, o SARS-CoV, o MERS-CoV, tá? É o mesmo vírus, isso vai funcionar única e exclusivamente com o HCOV 4408, então também está errado. E D, óbvio, né? Sobrou só a D, mas a gente vai verificar. Morcegos são grupos irmãos do SARS-CoV-2, do SARS-CoV-2 e do MERS-CoV de humanos. MERS-CoV, tá aqui o humano, olha só, grupo irmão, com morcego. SARS-CoV, tá aqui o humano, grupo irmão, com morcego. SARS-CoV-2, tá aqui o humano, grupo irmão, com morcego. Ou seja, literalmente é uma interpretação do cladograma, nós temos como correta a alternativa D. Vamos para 6. Essa questão é muito específica, acho que muita gente deve ter tido dificuldade para responder. Então vamos lá. Dezenas de espécies de fungos bioluminescentes já foram descritas, são aqueles fungos que produzem luz, sendo 12 encontradas no Brasil. As estruturas fúngicas são capazes de bioluminescer, capacidade esta que tem significância ecológica, uma vez que pode atrair dispersores de esporos, repelir fungívoros fotofóbicos,
ou indicar toxicidade do fungo. O processo de emissão de luz envolve as enzimas redutase e luciferase. Sabe-se que a emissão de luz depende da presença das duas proteínas e das reações, e as reações são apresentadas a seguir. Então, vamos olhar essas reações aqui primeiro. Então, eu tenho a luciferina aqui, tá? Que vai, então, passar por uma reação mediada pela redutase e vai formar aqui a luciferina reduzida, certo? A luciferina reduzida vai entrar em contato com o oxigênio, certo? Vai então ela vai oxidar, né? A luciferina reduzida vai oxidar pelo processo da enzima luciferase, e então ela vai formar a luciferina oxidada, água e luz. HV, como a gente pode ver aqui, é luz, tá? É isso. Então, para eu poder ter luz, eu preciso primeiro reduzir a luciferina, depois eu preciso oxidar a luciferina, que está reduzida, e assim eu produzo luz. Considerando as estruturas dos fungos e o processo de emissão de luz descrito, assinale a alternativa correta. A. Corpos de frutificação são estruturas de fixação do fungo ao substrato. A emissão de luz nessas estruturas depende da presença do oxigênio. B. Micélios são estruturas reprodutivas dos fungos. A emissão de luz nessas estruturas dá-se no momento que a luciferina é reduzida. C. Hifas são filamentos ricos em quitina que permitem aos fungos obterem nutrientes. A emissão de luz nessas estruturas depende da presença de luciferina reduzida. D. Esporos diploides são produzidos por gametângios. A emissão de luz nessas estruturas dá-se com a oxidação da oxiluciferina. Então a gente tem muita informação aqui. A gente pode partir para dois lados. Um lado que demanda um conhecimento maior dos fungos e um lado que demanda uma interpretação das fórmulas que o enunciado dá, que eu acredito ser a forma mais fácil. Então, para produzir luz, do que eu preciso? Vamos lá. Vou pegar a reação que me dá a luz. Luciferina reduzida, oxigênio e produz então a luz. Certo? Então vamos olhar primeiro para o final das nossas informações. A emissão de luz nessas estruturas depende da presença do oxigênio. Sim, porque ela precisa oxidar a luciferina reduzida. A A mantém-se. A emissão de luz nessas estruturas dá-se no momento em que a luciferina é reduzida. Não, se dá no momento em que a luciferina reduzida é oxidada. Então, ignora-se a B. C. A emissão de luz nessas estruturas depende da presença da luciferina reduzida. Também está correto. Então, a gente ficou com a A e a C até agora. Já eliminamos a B. D. A emissão de luz nessas estruturas dá-se com a oxidação da oxiluciferina. Não, se dá com a oxidação da luciferina reduzida. A oxiluciferina já é oxidada. Eliminamos a D, ficamos então entre a A e a C. Agora a gente vai para os fungos. Agora a gente vai para as informações mais técnicas dos fungos. A. Corpos de frutificação são estruturas de fixação do fungo ao substrato. Não, são estruturas de reprodução, não de fixação, certo? O que a gente vai ter de fixação é lá embaixo os micélios, conjuntos de hifas, tá? C. Hifas são filamentos ricos em quitina, os fungos têm parede celular de quitina, que permitem aos fungos obterem nutrientes. É exatamente isso, tá? Então a alternativa correta que nós temos é a alternativa C. Tá?
É o que eu falei, mais fácil a gente ir pelo que a fórmula apresenta, porque obviamente ela já está com uma informação que a gente não precisa resgatar na memória. Reduzindo o número de alternativas, fica fácil achar. Porque olha só, corpos de frutificação é uma informação muito simples que a gente precisa ter. Compreender que essa estrutura é reprodutiva, não é estrutura de fixação. Tá bom? Questão 7. Vacinar-se é um ato necessário para a proteção individual e coletiva. Muita gente podia saber disso, né? Até o momento, 4 vacinas contra o novo coronavírus, SARS-CoV-2, olha ele aparecendo aí de novo, receberam autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para o uso no Brasil e podem apresentar biotecnologia distinta para promover a resposta imune do organismo. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a relação entre o princípio tecnológico da vacina e a resposta imune induzida no organismo vacinado. Para isso, você tem que conhecer como funciona uma vacina e tem que ter um certo conhecimento das vacinas contra o SARS-CoV-2. O DNA sintético induz a produção da proteína spike do SARS-CoV-2, o que estimula a produção de antígenos pelo sistema imune. Sistema imune não produz antígeno, ele reconhece e os combate. Está errada. B. O adenovírus, como um vetor viral replicante, a gente tem a AstraZeneca funcionando com adenovírus, carrega o gene da proteína spike do SARS-CoV-2 e induz a produção de anticorpos pelo sistema imune. Não, ele induz a formação das proteínas spike e as proteínas spike vão induzir a produção de anticorpos, tá? Olha como essa informação AB, ela é assim, se você já pular processo, você vai nela de uma forma errada, tá? Então, ó, o adenovírus como vetor viral replicante carrega o gene da proteína spike do SARS-CoV-2. Por que tá errado aqui também? Porque está falando que vai induzir os anticorpos, o gene do vírus, e não é o gene, é a proteína spike. Então eu preciso transformar esse gene em proteínas. Eu preciso fazer a síntese proteica, tá? C. A partícula viral ativa do SARS-CoV-2 possui no capsídeo a proteína spike que induz a produção de antígenos pelo sistema imune. De novo, sistema imune não produz antígeno, ele reconhece e combate. D. O RNA mensageiro sintético, isso aqui possivelmente é da vacina da Pfizer, fornece instruções ao organismo para a produção da proteína spike do SARS-CoV-2, que estimula a produção de anticorpos do sistema imune. Aqui eu tenho o processo inteiro descrito. A informação genética do vírus vai fazer com que as nossas células produzam a proteína spike. O sistema imune vai identificar essa proteína spike como um antígeno e vai produzir anticorpos contra ela. É isso, não tem nem o que questionar. Alternativa D. Nossa última questão das 8 questões do ano passado da Unicamp. Questão 8. É fake que termômetro infravermelho cause dano à glândula pineal. Temos aqui, então, possivelmente uma questão de fisiologia. Vamos lá. A radiação infravermelha é uma radiação não ionizante emitida por todo o corpo físico com temperatura acima do zero absoluto. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do excerto a seguir. Tô com um pigarrinho aqui chato. O termômetro capta a radiação infravermelha emitida da superfície da fronte testa, sendo unicamente um sensor de temperatura. Localizada no interior do cérebro, a glândula pineal faz parte do sistema... Gente, antes de olhar qualquer coisa aqui, se eu estou falando de glândula, eu estou falando de sistema endócrino, tá bom? Sistema endócrino. Tanto é que existem órgãos que fazem parte de mais de um sistema. Eu posso pegar o pâncreas.
O pâncreas faz parte do sistema endócrino por conta da sua produção de insulina e glucagon. Ele também faz parte do sistema digestório por conta da sua produção exócrina, do suco pancreático, tá? Mas quando a gente fala de glândula endócrina, a gente está falando de órgãos do sistema endócrino, tá? A glândula pineal é uma das principais, inclusive. Então, do sistema endócrino, a gente já elimina automaticamente a D e a B, olha só. Só olhando pela informação 1. E é responsável pela produção, aí a gente tem que entender qual é essa produção, durante a noite. Opa, quais são os hormônios produzidos durante a noite? A gente tem uma boa produção de GH, do hormônio do crescimento, e temos um hormônio fundamental de reparação, que é o hormônio conhecido como melatonina. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Já fechamos a informação, ó. A, endócrino, como a C, endócrino. 2, melatonina, e depois vem aqui ocitocina, ó. Já encontramos, mas vamos continuar. Algumas funções dessa substância estão relacionadas à modulação nos padrões do ciclo circadiano, a gente entender o que é dia e noite, e a regulação da reprodução, porque a gente tem uma maior produção de espermatozoides durante a noite, e o ciclo circadiano é fundamental para isso. Então, fechou, não tem nem como questionar. A nossa alternativa correta aqui é a alternativa A, beleza? Então é isso, pessoal. Essas foram as questões da última edição da Unicamp. Como a gente pode perceber, algumas questões elas exigem um pouquinho de processo, porque são muitas informações para checar. Outras são até um tanto quanto específicas, mas em si, a primeira fase da Unicamp, para alguém bem preparado, não traz grandes dificuldades na biologia. A segunda fase é bem mais desafiadora, e assim que ela se aproximar, nós também teremos vídeo aqui no canal, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, não sem antes deixar as nossas redes sociais, @Renologia no Twitter, Instagram, TikTok e também no Kawaii, por que não? Temos também o nosso podcast, o Articulando, que visa aí ampliar o repertório de vocês para fazer uma redação importante. E é claro, eu deixo aqui o meu grande beijo a todos e a todas, e até a próxima!